primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Bem, meus queridos, abramos a Bíblia Sagrada no segundo livro de Deus, o livro das Crônicas de Israel, o capítulo 9. Segundo livro de Deus, o segundo livro das Crônicas de Israel, o capítulo 9. Nós estamos na lição, como vocês já têm ciência, vocês já sabem, a beleza, o problema do mundo sem a beleza de Deus. Claro que estamos usando a revista apenas como um roteiro, sem ficarmos escravos dela, não é? Mas antes vamos ler esse texto. É um dos textos que o autor propõe. O autor dessa revista, já falamos, ele é o autor do livro que carrega esse título. Muito bom, esse livro é excelente. Já está até com capa nova, salvo engano. Agora veja esse texto aí. Vamos começar, prossigamos com essa lição, porque ela já iniciamos há 8 dias. Então vamos prosseguir agora, fazendo essa leitura aí. Vamos lá juntos, leitura bem gostosa, bem agradável, bem dinâmica. E se precisar, eu peço, pare aí. Vamos lá? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão. Para aí um pouquinho. Nem toda fama é demoníaca, nem toda fama é destrutiva. O problema é o que está no coração e o que se faz com ela. Porque a nossa tendência é o desequilíbrio, não é? Ou é 8 ou é 80. Porque quem tornou Deus famoso foi quem? Quem tornou Salomão famoso foi Deus. Veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, gente. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Só volte um pouquinho, Tiago. O versículo, isso, vejam. Aliás, o 2, isso, o 2. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Quando ele estava assumindo o reinado no lugar do seu pai, ou sucedendo o seu pai, melhor dizendo, vocês lembram do pedido que ele fez a Deus? Isso é fruto do pedido que ele fez a Deus. O Salomão, que estava centrado em Deus naquela época, que ouviu o discurso de despedida do seu pai, ele faz um pedido: me dê sabedoria para eu governar o teu povo. E Deus disse: só porque você me pediu só sabedoria, eu vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riquezas. Para mostrar também que a riqueza não é do diabo. O problema é o que? A motivação com a qual se usa, se usufrui e o objetivo. E nada lhe houve profundo demais que nada pudesse explicar. Prossigamos aí. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, gente, coisa linda, viu? O serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Veja, a rainha de Sabá também observou o quê? O holocausto que oferecia na casa do Senhor. Atente para essa frase aí, viu? Ficou como fora de si. Ela ficou como fora de si. Ela ficou estupefata. Ela ficou assim, pasmada. Ela ficou assim: que é isso? Que é isso? É surreal o que eu estou vendo. Isso é surreal.
Agora, volta de novo. Observe, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Lembra de Miqueias 1? Se eu sou pai, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E o Senhor questiona o povo, porque os sacerdotes, olha, o sermão do próximo domingo vai envolver os sacerdotes. Hoje vai ser os liderados, a relação dos liderados com os líderes. Próximo domingo, eu não analiso liderança não, eu não analiso a mim mesmo não, a relação dos líderes com os liderados. Mas observe o segredozinho aí. Ela observou o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Você imagina como ela viu os animais? Ela observou os animais que estavam sendo oferecidos na casa do Senhor. E ela viu o melhor. Salomão aí estava fazendo tudo como Deus havia ordenado. Ou seja, ele estava praticando a cultura da honra vertical. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E honrar a Deus não é só abrir a boca e dizer louvado seja o teu nome. É muito mais do que isso. O louvado seja o teu nome já deve ser consequência da obediência ao que ele manda fazer. Agora prossigamos com o texto. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra. Gente, olha o que o bom testemunho faz, não é? A sabedoria de Salomão estava chegando na terra dele, terras distantes, meu irmão. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Gente, agora, para aí. Eu falei que Salomão estava praticando a cultura da honra vertical. O que essa mulher está fazendo agora aí quanto à cultura da honra? A cultura da honra horizontal, meu irmão. Pastor, mas o tema é o problema do mundo sem a beleza de Deus, mas envolve isso, queridos. Queridos, o nome de Jesus Cristo, tem o nome de Jesus Cristo. Eu reconheço a beleza de Deus, reconhecendo a beleza do outro. Nos seus talentos, nos seus dons, no seu jeito organizado. Outros são no jeito de arrojado, ousado. Acabe com a ideia de que os outros têm que ser igual a você, porque os outros não receberam os mesmos talentos que você recebeu. E você também jamais vai ser igual aos outros, porque os outros também receberam talentos que você não recebeu. Nós temos também essa mania. Olhe para o outro e tente enxergar o talento do outro. Louve a Deus pela vida dele. Eu te perguntei há 8 dias, senhor minha, se eu conseguiria, foi há 8 dias, não foi? Se eu conseguiria olhar para você e destacar uma qualidade. Consigo. E aguarde, porque domingo a EBD é classe única. O tema será Celebrando a Vida. Lembra do tema? Celebrando a vida, celebrando o outro, como ato de adoração a Deus. Eu não sei fazer isso, quem sabe fazer isso é você. Eu não recebi talento para isso, quem recebeu foi você. Deus seja louvado por você. Olha o que essa mulher diz: sobrepujas a fama que eu vi. Imagine trazendo essa cena para hoje, a mente de alguns amados de Deus que ainda não chegaram à maturidade, talvez diria da rainha de Sabá: não precisa dessa bajulação, não é assim? Veja como estão vivendo num mundo tão carregado. Os nossos seres, ninguém aqui escapa, são tão carregados, ainda tem rachaduras, queridos, ao ponto de termos dificuldade de ver o outro sendo elogiado.
A gente não sabe diferenciar o que é bajulação, o que é pecado, do que é um ato de honra, a cultura da honra horizontal. Domingo, viu? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, vai ser uma escola bíblica bem dinâmica, bem legal, vai ter 3 momentos, vai ter a exposição do tema, depois vai ter colocando os pontos nos is, e depois novamente, praticando, o celebrando a vida do outro, como ato de adoração. Aí vai ter a dinâmica, vamos ter uma dinâmica aqui, viu? Bem simples, mas vai ter uma dinâmica aqui. Então venha preparado, você não vai ser constrangido, não se preocupe, o objetivo não é constranger nenhuma ovelha. Prossigamos com a leitura do texto. Felizes os teus homens, olha só, gente. Felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti. Ei, volta aqui, deixa aí. E ouve a tua sabedoria. Felizes os teus homens, felizes esses servos que estão sempre diante de ti. Ela observou como Salomão os tratava. O líder, o rei Salomão, ele não, até aí ele não estava abusando da sua autoridade, não. Ele recebia a cultura da honra como rei, mas ele também devolvia a cultura da honra para com seus liderados. Ela veio e diz: felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem tua sabedoria. Salomão era acessível. Veja, ela diz que estão sempre diante de quem? De ti. Salomão era acessível. Eu quero abrir aqui um parêntese, aqui eu quero aplicar na minha vida como pastor. Coitadinho, eu sou um anônimo, eu sou um pastor, não tem nenhum problema dizer isso. Deus não me chamou para até o momento, para essa versão nacional, não. Mas eu preciso tomar cuidado. Porque todos nós, de certa forma, temos as nossas medidas de fama. Todos nós. Precisamos tomar cuidado. Porque com o tempo a gente tem visto pastores por aí que vão ascendendo, não é? E eles vão se tornando inacessíveis. Pessoas inacessíveis. Queridos, eu já fui para muitas conferências. Eu fui tanto para a conferência, se eu for fazer a conta hoje, quanto eu gastei do meu bolso, hoje já não vou mais tanto, não. Eu quero ir, mas não como eu fui no início. Eu ia para tudo. E eu já vi tanta coisa. Já vi pastor de nível nacional humilde. Já vi pastor de nível nacional nariz empinado. Já vi pastor com o microfone na mão sendo gentil, ou melhor, na frente das câmeras, uma gentileza, sem as câmeras, um poço de brutalidade. Mas quando eu vejo isso, a minha alma chora e eu peço a Deus, sabe o quê? Livra-me de mim mesmo. Porque todos nós aqui, sem exceção, carregamos o mal dentro de nós ainda. E estamos sujeitos a fazermos as mesmas coisas. Estamos sujeitos. Prossigamos com a leitura, vai chegar onde eu quero. Agora observe o que a rainha de Sabá vai fazer. Chegou onde nós queríamos. Queridos, ela pratica a cultura da honra horizontal, elogiando Salomão. A cultura da honra, agora, ela vai praticar, veja o que essa mulher vai dizer. Bendito, o que a rainha vai dizer. Vamos lá juntos, queridos. Bendito seja teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei. Querido, ela continua. Para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei
sobre ele para executares juízo. Reverendo Renato, homem de Deus. Essa mulher olhou para Salomão, contemplou a beleza de Salomão e do seu reinado, porque ela foi agraciada, ela contemplou a partir de Deus. Quando você olha para a criação a partir de Deus, a leitura é harmônica, a leitura provoca doxologia. Doxologia é louvor, ato de adoração. Mas quando você olha para a criação a partir de si mesmo, você só vê desarmonia, você só vê desajustes. Não é que não exista, você não vê sentido, você não vê. E quando vê uma beleza aqui e acolá, você não faz o que a rainha de Sabá fez, você faz o que Nabucodonosor fez. Veja a diferença agora. O que é olhar para o mundo tendo como referência a beleza de Deus, e olhar para o mundo tendo como referência a beleza de Deus. Salomão, ou melhor, Nabucodonosor, agora está lá em Daniel, não vou ler esse texto aqui agora, leia em casa. Resolveu fazer uma passeada, passear pelo seu palácio. Nabucodonosor contemplou a criação. E agora ele vai fazer o que, gente? Ele pratica a cultura da honra vertical? Não. Ele praticava a cultura da honra horizontal, como o rei para com seus súditos? Não. Pelo contrário, quanto à cultura da vertical, sabe o que ele fez? Ó grande Babilônia. Ó grande Babilônia. Quem lembra o restante aí, Gracinha? Observe agora, olha o ego, Tim Keller escreveu um livro, O Ego. Gente, leia esse livro, por favor. O Ego Transformado. Lê esse livro. O saudoso Tim Keller, para mim é uma referência de pastor equilibrado, Tim Keller. Como eu tenho John Piper como referência, Tim Keller para mim é uma referência. Deus seja louvado. Louvamos a Deus pela vida daquele homem. Aquele movimento City, plantação de igreja no mundo, foi ele que iniciou. E ele escreveu esse livro, O Ego. Ó grande Babilônia que eu construí com meu braço forte, deixou Deus de lado. E vai piorar a coisa agora. E para a glória do meu nome. Ah, meu irmão, ele chamou Deus agora para a arena. Querido, todos aqui conhecemos a história do Titanic. E nós sabemos que foi real. Eu sei que os filmes têm que ter o aspecto romântico, porque para assistir o filme, o dramaturgo precisa inserir ali alguma coisa, não é? Mas nós sabemos que os construtores, os engenheiros da época, houve sim a pronúncia, nem Deus afunda. Houve essa pronúncia mesmo. A gente precisa tomar cuidado, porque realmente, nessa era da fake news, e fake news agora foi politizada, agora é uma miséria agora. Até a palavra em si já foi para o beleléu. Então tem que tomar cuidado para não estar fazendo afirmação aí absurdas. Esses dias um colega fez uma postagem do estatuto de uma denominação no Brasil, que a maioria das igrejas tem essa igreja como seita. E sempre disseram, a razão é essa. Ela se acha a única igreja do Brasil. Aí esse colega foi lá no estatuto deles, no site deles, e viu lá fruto de uma reunião, um documento. E no documento eles não dizem que são a única igreja do Senhor no Brasil ou no mundo. É triste, não é? E muitas vezes nós reverberamos a mentira.
A gente precisa tomar cuidado, querido. E a gente reverbera em nome da fé reformada. Vou dar um estudo sobre isso aqui. Eu vou dar um estudo sobre 10 mandamentos aqui, uma série sobre 10 mandamentos, à noite. E a gente reverbera a mentira. A gente pode questionar sim essa denominação. Ela tem realmente características não muito boas. Agora, eu não posso agora atribuir a ela as neiras que ela mesma não diz. A gente precisa tomar cuidado, gente. Para eu defender a verdade, eu não preciso fazer uso da mentira. Para eu defender a verdade, eu não devo fazer uso da mentira. Não é? E quando eu li realmente, eu fiz questão de ir no site. Eu não vou citar hoje não, vai ficar essa curiosidade, qual é a denominação, viu? Eu fui ao site, eu fui lá, eu visitei o site, não é que está lá realmente, eles não dizem isso. Está sendo muito cuidado, às vezes as pessoas... Aí eu entendo que às vezes a igreja precisa tomar cuidado, senão ela deixa de representar aquilo que ela é fruto da graça soberana de Deus. Nem secretismo religioso, mas também sectarismo também mata. Estou narrando isso, queridos, porque eu estou falando de Nabucodonosor. Depois daí, o Senhor Deus vai lá e... Oh, bendito confronto de Deus. Quando você abrir a boca e orar e disser, Senhor, abata a minha soberba, porque eu tenho um resquício de soberba, não pense que Deus faz isso só falando não, viu? Você já parou para pensar nisso? Deus Ele não nos molda apenas falando não, queridos. Eu tenho experiência disso. Ele vai, aqui e acolá um espinho chega... Ele está dizendo para você, é porque eu tenho um projeto melhor para você. E o projeto é ver você parecido com o meu filho, Jesus Cristo. Aí nós não somos de ferro, aí ele tira o espinho. Aí Deus é bondoso, senão a gente não aguenta. Aí você dá uma passadazinha, daqui a pouco você vai, esquece, aí ele vem com outro espinhozinho. Opa, você está esquecendo, está na escola ainda. Estou falando de mim mesmo, viu, gente? Porque é muito fácil a gente narrar isso pensando no outro, não é? Estou falando de mim mesmo. Quando eu me lembro dos meus 22 anos de ministério, já daqui é testemunha disso, eu tenho o prazer de dizer hoje, como é bom amadurecer. Como é bom amadurecer. E ainda estamos amadurecendo. Eu já falei aqui que como é bom você olhar para trás, é ruim, você tem vergonha de algumas coisas, né? Mas é bom. Você olha para o retrovisor assim da sua história ministerial, aí você tenta lembrar de alguns episódios. Aí você diz, já falei isso aqui, os irmãos até deram uma boa risada. Aí alguns concordaram, aí você olha assim para o retrovisor, aí tenta relembrar o episódio de alguns senhores, você faz assim. Misericórdia. Eu fiz isso. Mas lá, imaturo, geralmente, imaturo. Aí você diz, misericórdia, para quê? Um embate desnecessário. E aí eu começo a falar comigo mesmo. Mas isso é fruto de que, gente? Amadurecimento. Salomão, ó grande Babilônia. Eu vou citar outro caso aqui, que isso aí eu tive conhecimento. Nós pastoreamos uma igreja presbiteriana em Santa Terezinha nos idos de 2003. Santa Terezinha, Pernambuco, cidade com 10 mil habitantes. Novinho, ali eu estava verdinho ainda no pastorado. Mas antes de assumir, tinha lá um outro colega pastor, servo de Deus. Ele hoje está numa outra denominação, também presbiteriana. Mas eu fui informado que antes dele sair, fez o trabalhozinho dele legal lá, inclusive foi o cara que Deus usou para construir o templo. Naquela época lá, meu irmão, o templo que foi construído lá na época, casa pastoral com 3 quartos, meu amigo. Na época, meu amigo, era coisa top. Chuveiro lá faz frio, por incrível que pareça, no mês no inverno. Santa Terezinha, sertão. Sertão, como é o nome aqui? Pajeú. Sertão do Pajeú.
Mas aí me disseram que ele disse assim, depois que inaugurou o templo, no dia da inauguração, disse assim, daqui, me disseram que ele disse, daqui ninguém me tira. Me disseram isso. Daqui ninguém me tira. Lembra do Titanic? Esse navio nem Deus, me disseram, viu gente? E aí eu pesquisei e fiquei sabendo que foi mesmo. Ora, demorou muito não. O dono da igreja se apresentou e disse, tira, porque a igreja é minha. Eu lembro sempre disso. Aí hoje, eu amo a igreja, mas não uso como trunfo, não. Eu estou numa fase do ministério que eu chamo de ministério desmamado. O que é o ministério desmamado? Zelar pela igreja sempre, cuidar dela sempre. Agora, brigar por aquilo que não é meu, não. Ela é do Senhor Jesus. Saiu. Aí foi um outro pastor, depois do pastor eu fui. O Senhor Deus chegou para Nabucodonosor e disse, não foi você que elevou a Babilônia. Leia Isaías 10, queridos. Leia Isaías 10. Tanto o império sírio, da Síria, ele vai lá e diz, olha, eu levantei você para ser meu martelo. Eu levantei você para ser chicote meu sobre as nações. E agora você diz que você é o cara, vou abater vocês também. E abateu. Ele derruba, ele levanta Alexandre o Grande. Claro, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego, e ele vai, 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 e ele vai. E Daniel diz, meu irmão, que de todos os reinos dos homens só tem um que vai permanecer. E ele já está no trono, no futuro só vai se tornar público, Jesus Cristo. Ele está no trono e ninguém vai tirá-lo desse trono. Agora é uma lição para nós. Olhe para o mundo da perspectiva de Deus. Se você olhar para o mundo da perspectiva de Deus, já dissemos há 8 dias, você vai olhar para a sua Eva, fazendo uma aplicação aqui bem particular no casamento, vai olhar para a sua Eva e vai dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, Ishá, porque do varão Ish foi tomada. Ou seja, ele está vendo a beleza de Eva, porque ele estava olhando para Eva a partir da beleza de Deus. Isso aplica no casamento, isso se aplica nas amizades, isso se aplica na igreja, isso se aplica no estado, na escola. Já ouviram falar no evangelista Jim Swaggart? Eu acho que a pronúncia é essa mesmo, né, gente? Eu não conheço inglês, eu uso estrangeirismo, é diferente de conhecer inglês. Quero fazer um curso de inglês, já falei, Lu, até se João e Luciana até começaram comigo, me deram um norte aí legal. Mas eu conheço estrangeirismo. Conhecer estrangeirismo não é conhecer inglês, né? Mas já ouvi falar em Jimmy Swaggart. Foi um daqueles evangelistas mundiais. Também está comprovado isso, está em livros, isso aí eu já li em livros. Chegou aquele patamar. E ele chegou a dizer o seguinte, paráfrase. Parece que foi envolvendo um trabalho na Argentina, parece. Essa questão da Argentina, ela é, abre parênteses, viu? Bota aí entre aspas. Mas parece que foi na Argentina. Se não for através de mim, a Argentina jamais será evangelizada. Sabe aquele patamar de... Se não for eu, se não fosse eu aqui, a história narra, a história é recente, a história contemporânea, a história da igreja contemporânea, que não demorou muito não. A soberba dele foi abatida, por um meio bem pesado. Sabe quando é que a soberba muitas vezes é abatida, gente? Não precisa Deus, às vezes, nem fazer muita coisa não, basta ele fazer o seguinte, ó. Ele suspende um pouquinho a graça dele. A graça que restringe o mal. Ele suspende e deixa você sozinho com a soberba. Ah, meu irmão, o homem sozinho com a soberba dele, com a arrogância dele.
se quebrou todinho. Todinho. Inclusive eu tenho uma Bíblia dele. A Bíblia de exposição de Jimmy Swaggart. Agora, o que ele fez antes? Vamos jogar para o inferno agora, no mato, no lixo agora? Não, porque Davi também. Davi, que é apresentado como o homem segundo o coração de Deus, e que nós temos como referência, e devemos tê-lo, em determinado momentozinho, ele deixou de olhar para o outro a partir de Deus. Meu óculos já. Menino, o dinheiro já está contado esse mês. Faça isso não, Luiz Onils. Davi simplesmente, queridos, resolveu também dar um passeio pelo seu castelo. Lembram? Parecido com Nabucodonosor, não é? Aí ele olha quem está lá tomando banho, uma mulher linda, diz o texto, muito linda, e aí não tem macho bom nessa área. Que isso? Não tem macho bom nessa área. O melhor caminho, um dos melhores caminhos é fazer o que José fez. Homens, o que foi que José fez? Ele fez o quê? Porque se ele tivesse ficado dizendo, não, comigo conversa, meu irmão. Fuja! Agora estou falando aqui para os homens, ei, vocês mulheres, não tem imunidade não, viu? Tem imunidade não. Apesar de que o caminho para as mulheres leva um pouco de mais tempo, mas não tem imunidade não, viu? O que foi que ele fez? Olhou? Nenhum problema até aí, né, guerreiro? Olhar o que é belo. Eu estou dirigindo com Jade, aqui a gente está por aí e diz, rapaz, eu mesmo falo, que cara bonito, Jade, ó. Aí ela, realmente é bonito mesmo. Quando ela fala é bonito mesmo, eu olho para ela. Agora, eu chamo o cara de bonito, aí ela diz, é bonito mesmo, aí eu olho para ela. Mas é uma conversa bem gostosa, bem agradável. Ela também disse, olha que menina bonita. Gente, é o belo de Deus. Mas Davi olhou a segunda vez, guerreiro. Orou a terceira. E agora ele manda perguntar quem é essa mulher. E disseram para ele, é esposa do teu soldado Urias. Gente, olha quando o pecado nos toma, guerreiro, a gente fica irracional. Aí agora a cultura da honra que ele como rei deveria praticar no aspecto horizontal para com seus liderados, ele não praticou, ele desonrou. Gente, quando eu leio a história de Urias e Davi, você olha para Urias assim, naquele momento ali, Urias fez algo assim extraordinário, gente. Se deitou com Batseba, engravidou Batseba, e agora como esconder a gravidez? Chama Urias, estava lá na batalha. Chama Urias, meu filho, eu quero te dar uma noite tranquila, vá para casa. Porque ele queria que ele volta para casa, ele se deita com a mulher, não, o filho é meu. Gente, isso é que me impressiona, gente. Qual foi a resposta de Urias? Gente, quando eu leio esse texto, é sério mesmo, eu digo misericórdia. Como nós líderes precisamos tomar cuidado do nosso coração. Eu estou falando de Davi. Eu tenho aquela série de Swindoll, Os Heróis da Fé, e um deles é sobre Davi, um livraço. Eita, meu horário, né, gente? Que eu prometi para terminar, né? Eu tenho a plenária. Vou fechar aqui. Paráfrase. Os meus companheiros de guerra estão na guerra e eu vou descansar. Ele falou isso para o rei Davi. Gente, Camila. Era para o rei ali ter, eu acho que Davi deve ter uma punhalada assim no coração dele, da consciência, né? Os meus companheiros estão lá na guerra e eu vou descansar, não. Aí não deu certo, chama, toma um aqui comigo, um vinhozinho, tome. Ele vai se embriagar, depois de bêbado ele... Não, o cara dormiu lá na porta do palácio de Davi. Não deu certo. Davi escreve, coloque Urias no pelotão, na frente da batalha, depois deixe-o sozinho para ser morto. Ai, querido, um pecado não confessado e não abandonado nunca fica em um pecado.
Grave-se nisso. Um pecado, por mais pequenininho que seja, não confessado e não abandonado, nunca fica em um pecado. Ele quebrou todos os 10 mandamentos da lei moral. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso porque deixou de olhar para Urias da perspectiva de Deus. Cultura da honra era para ter honrado Urias, era para ter confessado o pecado. Aliás, não era nem para ter se deitado com a mulher do seu soldado. Fiquemos de pé, vamos orar. Porque os colegas já estão ali prontos. Que o Senhor te ajude, meu irmão, e em nome de Cristo Jesus, nesse tipo de mensagem, primeiro coloque-se você, viu, como objeto dela. Coloque-se você como objeto dela primeiro. Não impede que você ajude o outro, não, mas Cristo disse, olha primeiro, para ver se não tem o quê nos teus olhos? Trave. Aí você tira as traves dos teus, aí depois você vai ajudar. Não é acabar de furar os olhos do outro, não. É ajudar a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ó Deus, muito obrigado por esta amada igreja. Ó Senhor, diante de tudo que foi citado aqui, diante de tudo que foi exposto aqui, que todos nós saímos daqui nos colocando como objeto dessa mensagem, Senhor. Nos livra-nos da presunção de acharmos que é o outro que precisa disso, é o outro que precisa mudar nisso. Não, todos nós precisamos do que ouvimos aqui, todos nós precisamos de mudança contínua. O que pode variar aqui é o grau, as medidas, e o Senhor as conhece com perfeição. Abençoe este povo, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Um bom almoço, queridos, e até às 18 horas, querendo o triuno e majestoso Deus. Caminhe lá. Muito obrigado.